Machado. Ele conversa com a gente sobre as perspectivas da economia brasileira, que vai ser o assunto de uma palestra que acontece nesta quinta-feira, no café da manhã, lá no Hotel Jatiuca, oportunidade em que ele vai também fazer o lançamento do seu mais recente livro, intitulado Viagem pela Economia, está aqui, né? Este livro que também vai ser lançado, como eu disse, em todo o país, aqui em Alagoas, lá no Hotel Jatiuca, e fala justamente da viagem pela economia, uma demarcação, digamos assim, do que foi e do que está sendo a economia do país, uma avaliação mais aprofundada. Eu agradeço aqui ao economista Luiz Alberto Machado por mais uma vez estar dando essa colaboração aqui aos telespectadores da TV Assembleia, num assunto que é do interesse de todos nós. Portanto, obrigada mais uma vez e comecemos justamente por essa viagem pela economia. Professor Luiz Alberto, qual é a demarcação que é feita nesse livro? Bom, em primeiro lugar, um prazer é meu estar aqui de novo, Gorete, falando com os espectadores da TV Assembleia. Vamos lá. Eu passei boa parte da minha vida numa sala de aula, ministrando disciplinas da área de História Econômica, uma delas História do Pensamento Econômico. E é um assunto árido, eu não nego, mas eu falava assim, não precisa ser tão árido. E eu via os manuais de História do Pensamento Econômico e falava, nossa, isso aqui assusta. Aí eu resolvi transpor para o papel essa trajetória, desde os primórdios da teorização econômica até hoje, num primeiro capítulo, falando das grandes correntes de pensamento, e a partir do segundo até o final, pegando os principais expoentes de cada corrente. Mas sem assustar, não tem gráfico, não tem fórmula, não tem equação, tabelas o mínimo necessário, para a pessoa ver que a economia não morde. Aliás, eu até pensei em dar esse título, mas eu falei, não seria muito coerente com o conteúdo. Mas a ideia é exatamente essa, não é um livro para iniciados, para economistas, é um livro que eu espero que qualquer pessoa consiga ler e não se enfastie com a leitura. Pois bem, a gente vai tratar sobre especificamente os assuntos que estão aqui colocados no livro, mas antes gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua palestra, que abre o café da manhã lá no Hotel Jatiuca, após o lançamento do livro, que trata justamente das perspectivas da economia brasileira. Como economista conceituado e experiente como o senhor, avalia este momento econômico que vive o Brasil? Eu vejo numa perspectiva histórica com relativo otimismo. Por quê? Relativo otimismo. Por quê? Porque há 25 anos atrás, eu via com muito mais ceticismo um país que tinha uma inflação de 4 dígitos, tá? Que vivia em crise, com uma dívida externa assustadora. Estou falando de dois itens que estão equacionados. Nós não temos hoje pressão externa, nossa dívida está absolutamente controlada. Pelo contrário, o Brasil hoje... Pagou até o Fundo Monetário Internacional. Hoje ele é credor internacional. Tem um colchão aí, uma reserva muito sólida, muito ampla. Pode-se dizer que o governo Bolsonaro recebeu o país... Nesse aspecto, perfeito. Tranquilo. Isso veio o quê? Isso foi uma sequência. Fernando Henrique teve a sua contribuição, Lula continuou e tal, passou por Dilma, Temer, ninguém estragou. Então, as reservas internacionais do Brasil constituem um colchão importantíssimo. Qualquer governo gostaria de ter, principalmente o argentino, que está passando por uma situação, em grande parte, por causa disso, porque não tem. Muito bem. No campo da inflação, ao contrário, o governo tem que explicar por que vai ficar abaixo do teto. Quer dizer, uma realidade completamente diferente do que nós vivemos durante muitas décadas. Então, são dois aspectos em que o país está muito melhor do que esteve há algum tempo atrás. Não muito. Porém, o país crescia. E se a gente estender um pouco, há estudos que mostram que o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo entre 1870 e 1980. E de lá para cá nós temos tido uma sucessão de décadas perdidas. Então o grande desafio... Em que aspecto o senhor coloca essa condição de décadas perdidas? O Brasil crescia numa taxa média anual nesse longo período, embora não tenha sido linear, você tem picos, mas a taxa média era de 5%, com picos de 10%, 12%, como na época do Milagre Brasileiro, que eram taxas chinesas.
Com isso, o Brasil se acostumou a crescer acima do padrão internacional, acima da média internacional. De 80 para cá, da década perdida de 80 para cá, isso caiu assustadoramente. Nós tivemos, inclusive, no período mais recente, 2 anos, né, com crescimento negativo de 3,5%. Nós tivemos 2 com crescimento de 1 e pouco e provavelmente vamos ter um agora tão ruim quanto. Ou seja, 3 acumulados nos últimos anos não pagam metade do que nós perdemos nos 2 anteriores. Então, isso é um custo muito alto. A questão da taxa de juros, como se explica um país como o Brasil ter um Banco Central que não consegue intervir nessa taxa de juros para viabilizar a economia do país, assim como acontece nos países desenvolvidos e que tem taxa até negativa de inflação ou de juros e, no entanto, a economia vai bem. Gorete, aqui eu vou pedir um parênteses, porque aqui está uma confusão que o cidadão comum não consegue entender. Uhum. Por quê? Porque o Brasil conseguiu reduzir também a taxa básica de juros, que está num patamar muito baixo para os padrões nacionais. Nacionais. Tudo bem, ela não é baixa para os padrões internacionais, mas ela já não está fora de contexto, ela já não é uma taxa não civilizada, ok? Só que ela não se reflete na outra ponta. A taxa básica de juros é a que serve de parâmetro para os diversos mercados da economia. Só que se você pegar a taxa do cheque especial ou do cartão de crédito, é um número assustador. Estratosférico. E é esse que assusta o cidadão comum. Porque o cara ele não consegue recurso pela taxa básica, ele consegue pela taxa que o banco cobra. Selic, ou que o cartão cobra. Pois é. Pois é. O que tem entre a Selic e essa taxa lá da outra ponta? Tem um mundo que as pessoas não entendem. Vou fazer uma analogia. Vamos pegar um carro. Tá? Então, você pega lá um dos componentes do carro, o aço. Então, sai lá que o aço caiu 20%. O preço do aço caiu 20%. O preço do carro não cai 20%, porque o aço é um componente do veículo. A Selic é um componente da taxa de juros. O que tem nesse meio tempo? Tem o funcionamento da economia, a expectativa dos vários segmentos do mercado, a burocracia existente, o risco de não pagamento. Tudo isso acaba sendo transferido para essa diferença entre a taxa básica e a taxa cobrada na ponta. É o banco que não quer emprestar porque acha que não vai receber. Enfim, tem muita coisa nesse meio tempo. E aumenta a taxa de juros justamente para se proteger, digamos assim. A gente usou uma expressão durante muito tempo que era o custo Brasil. Uhum. Esse custo Brasil é, em grande parte, responsável por essa taxa. Professor, mas há de convir que os bancos, o sistema financeiro nacional, sempre ganhou com ou sem crise, né? No Brasil. Aliás, eu ouvia dizer que quando acabou a inflação que os bancos iam perder. Não perderam nada. Exatamente. De um lado, eu tenho que admitir, são competentes. Tá? Mas são vorazes, né? Mas é um problema nos bancos, sobretudo no Brasil, que é terrível, que é a concentração. Você tem 5 bancos no Brasil hoje. Uhum. Tá? Você tem o Bradesco, você tem o Itaú, você tem o, como é que se diz, o Santander, você tem a Caixa e tem o Banco do Brasil. Isso é um absurdo. O que eu estou vendo acontecer são alguns movimentos no sentido de combater essa centralização, com a possibilidade das fintechs, com a possibilidade do crédito direto, que é uma tentativa de você quebrar isso daí. Você dá mais alternativa para o cara conseguir crédito. É como se fosse um monopólio, não é? Você está combatendo o monopólio. Não é uma coisa que ocorre só no Brasil, porque o setor bancário passou por um processo de concentração em diversos outros países. Mas você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde também houve concentração, você tem a manutenção das casas bancárias tradicionais, das famílias tradicionais, que dão uma concorrência muito maior, sobretudo no plano regional. No Brasil isso não tem. Isso precisaria acabar. Professor, nesse contexto, a população brasileira se habituou a vida inteira a tentar poupar, não é? Porque é meio difícil, as famílias, a totalidade da população praticamente, porque a concentração de renda no país é historicamente expressiva, e a gente observa que poupar de quem já está ganhando o mínimo do mínimo é algo difícil. Que situação
é essa que a gente pode ter uma perspectiva também de mudança ou não? Veja bem, você me perguntou, o Paulo Guedes tem procurado fazer algumas coisas nesse sentido, mas a agenda é muito complicada. Por quê? Porque ela combina aspectos estruturais com aspectos conjunturais. Esses aspectos estruturais, que mereceram o ataque imediato do Paulo Guedes, sobretudo no caso da reforma da Previdência, é porque aquilo era emergente. Quer dizer, o ralo da Previdência tinha um impacto na crise fiscal brasileira que era assustador. Então ele falou, eu preciso começar derrubando esse negócio. Mudou muito do discurso inicial para o que foi aprovado. Tanto que a capitalização ficou em segundo plano. Porque o Congresso não passou. Não é? E ele ficou contente com a forma com que foi aprovado. E eu concordo com ele. Eu acho que estrategicamente isso tinha que ser feito. Agora, isso é um passo. Isso é um passo diante de uma agenda brutal que combina, como eu falei, aspectos macro com aspectos micro. No micro, eu acho que as coisas estão andando melhor do que no macro. Só que elas não merecem o mesmo holofote da... Como a gente pode exemplificar, digamos, na semana que as coisas seguinte, funcionam no micro e no macro? Na semana seguinte, a passagem da reforma da Previdência no Congresso, foi aprovada a MP da Liberdade Econômica. Sim. Tá? Mereceu muito menos holofote. Ali estão ações importantíssimas para melhorar o dia a dia da pessoa comum, do pequeno empreendedor, redução da burocracia, redução das exigências, maior facilidade de acesso até a crédito, mas, sobretudo, maior facilidade para você abrir ou fechar uma empresa, que são coisas que tornam o Brasil um ambiente hostil. Quer dizer, aquele ranking do Banco Mundial, que, querendo ou não, ele é referência para o mundo, um ranking chamado Doing Business, que mede o ambiente de negócios. Num ranking de 150 países, o Brasil está na 109ª colocação. É o pior da América do Sul. Tá? É muito difícil fazer negócio num país em que você tem tanta burocracia, tanta exigência, tanta dificuldade. E tanto dinheiro indo pelo sem ralo, falar do que é errado, dos mal feitos. Nesse item, as coisas estão andando. Em vários locais, hoje você já tem mais facilidade, você está tendo a informatização da possibilidade de você abrir empresa, de você fechar empresa. Mas, como eu disse, grande parte dessa horrível classificação depende do quê? Do sistema tributário maluco, ineficiente e caro. Que requer uma reforma urgentemente e não que é uma muito mais contra-reforma, difícil do que a da Previdência. O senhor acredita? Mas não tem dúvida. Não tem dúvida. Vamos ver, então, uma queda de braço entre Congresso e digamos, o governo? Não é só aí a questão de governo e Congresso, porque a da Previdência, querendo ou não, tirando os excessos, todo mundo concordou que era preciso. Até quem no começo falava que não precisava reforma, admitiu que era necessária. Mexe aqui, mexe ali, mas admitiu que era necessário. No caso da reforma tributária, é o que eu chamo de o maior falso consenso. Você perguntar para 100 brasileiros, tem que mudar ou tem que ficar do jeito que está? Você vai ter 100 respostas, não, tem que mudar. Pois é o que aconteceu também com a reforma da Previdência, mas não são 100% dos brasileiros que entendem o que vai ser uma reforma tributária ou entenderam o que seria uma reforma da Previdência. Mas no caso da reforma tributária é mais complicado. Pelo seguinte, se o cara está no plano federal, ele quer um tipo de reforma. Se ele está no estado, ele quer outra reforma. Se ele está no município, ele quer outra reforma. Se ele é exportador, ele quer uma reforma. Se ele é importador, ele quer outra reforma. Se o cara é produtor, ele quer um tipo de reforma. Se o cara é consumidor, ele quer outro tipo de reforma. Então, esse aparente consenso esgota quando você entra no como vamos fazer essa reforma. Tanto que existem pelo menos 4 propostas na mesa, com poucas coisas convergentes e muitas coisas divergentes. Não é um problema o Congresso versus governo. Tem muito mais segmentos envolvidos. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer.
triste aqui, sem água, porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Machado, ele conversa com a gente sobre as perspectivas da economia brasileira e também sobre o seu livro mais recente que ele está lançando em todo o país. Ele trata de uma viagem pela economia, né? Esse livro está sendo lançado nesta quinta-feira aqui em Maceió, durante um café da manhã, com uma palestra feita pelo professor Luiz Alberto Machado, lá no Hotel Jatiuca. Portanto, aí eu pergunto, ainda não sobre o livro, que a gente fala um pouquinho no final deste bloco, mas sobre os planos, né? Os planos econômicos. A gente vê um plano econômico atualmente que ele não está muito bem caracterizado, digamos assim. Parece que o governo chegou, mas sem nada muito estruturado, além do que foi a reforma da Previdência, que foi o primeiro momento. E sobre a reforma da Previdência, eu pergunto, professor, como fica para o país, que tem uma economia que não é bem distribuída, e a capitalização que foi cortada, mas de qualquer maneira vai ter essa contribuição, né? E a maioria da população brasileira não tem essa condição. Qual o interesse que teria os bancos que têm, né, o interesse direto nessa reforma também, vão poder usufruir algo nesse sentido? Por partes. Como dizia Jack. Como dizia o Jack. Você falou de capitalização. Uhum. Primeiro negócio é esclarecer isso. A grande maioria da população não tem noção do que é isso. Uhum. Sistemas previdenciários, embora existam modelos intermediários, híbridos, você tem basicamente de dois tipos. O que é vigente no Brasil e que vai continuar sendo vigente, que a gente chama de sistema de distribuição ou de repartição. Tá? No outro extremo, você teria o sistema de contribuição, o sistema de capitalização. Qual a diferença básica? No sistema atual vigente, as pessoas que estão na ativa, tá, contribuem para o todo e sustentam aqueles que são inativos. No sistema de capitalização, cada um contribui e vai montar o seu pecúlio que ele vai usufruir lá na frente. Isso na previdência pública e privada, né? Pública e privada. Mesmo. Muito bem. Aí muita gente fala assim, bom, mas a capitalização, o sistema de capitalização, ele pode ser mais eficiente? Eu falei, vamos devagar. Você pode pensar num sistema de capitalização, numa economia mais desenvolvida, menos desigual, onde você não tem um desemprego tão alto e as pessoas têm condições de poupar, de capitalizar e de pensar no futuro. É irreal isso no Brasil. Pois é. Muita gente fala assim, mas o Chile tentou fazer uma reforma violenta, radical, jogando quase tudo para capitalização, teve que voltar atrás. Hoje ele tem um sistema híbrido que funciona satisfatoriamente. Tá? Então, no Brasil não dava, embora eu respeite muito Paulo Guedes, não dava para você pensar numa capitalização com o atual nível de desemprego e com o nível de desigualdade que você tem na realidade brasileira. Agora, tem que reconhecer que o sistema do jeito que estava, ele é insustentável. Por quê? Porque quando ele foi criado, nós tínhamos em torno de, as estatísticas variam um pouco, mas de 8 a 10 trabalhadores na ativa para cada inativo. Com a mudança demográfica, esse número foi caindo. E hoje você tem alguma coisa próxima de 2,5 para 1. E como a população está envelhecendo, daqui a pouco você vai ter mais gente parada para ser sustentada por quem está trabalhando. É claro que isso não fecha a conta. Isso é atuarialmente impossível de fechar. Então precisava mexer. E como é que você mexe? Você mexe cortando as aposentadorias especiais,
reduzindo os absurdos que você tinha no nosso sistema. Agora, isso é fácil de falar aqui, mas vai fazer isso daí porque você vai enfrentar os vários... As instâncias de poder. Claro, as corporações, cada uma delas acha que isso daí é direito adquirido que não pode tirar. Eu acho que tem que mexer, mas mexe no bolso do outro, não mexe no meu. Então, isso é um processo... Termina e o assumindo... povo fica na... Claro, ele já não tem muita influência e ele acaba ficando com a parte mais complicada da festa. Professor, a Operação Lava Jato e o impacto na economia do país, como o senhor avalia este episódio, que está vigente ainda, não é? Eu acho que... As operações, no caso. Eu acho que a Operação Lava Jato, independentemente do impacto econômico, ela teve um papel fundamental para passar o país a limpo. Eu acho que o Brasil será outro depois dela. Tá? Acho que ela excedeu. Ela podia ter se concentrado em algumas coisas, ela resolveu resolver todos os problemas brasileiros, aí cometeu excessos e agora a gente está vendo isso e está sendo alvo de uma série de críticas. O fato de a República, que foi denominada de Curitiba, né, com os promotores, procuradores, enfim, sobre aquela questão da criação de uma ONG para receber recursos internacionais, aquilo, como o senhor avalia esse episódio? Pois é, isso... À frente tendo Dallagnol. Isso acabou... E o atual ministro Sérgio Moro. Isso acabou levando uma... Se não é um descrédito, pelo menos uma dúvida com relação ao que foi feito lá atrás. E é isso que eu acho que essa confusão não pode ser feita. Quer dizer, o passo que foi dado adiante a tirar o país a limpo era fundamental, porque o país não podia continuar daquele jeito. A corrupção estava institucionalizada e a tendência era crescer cada vez mais. Os números são assustadores. Só que uma coisa é você combater uma coisa específica. Quando você resolve ampliar para resolver ser o manda-chuva da República, quer dizer, o salvador da pátria, aí os excessos aparecem. É processo, e a economia também é processo. Então, quando você me pergunta como é que você vê, eu acho que nós estamos no começo de um caminho que combina ações micro, ações macro, e que só vai dar resultado a longo prazo. Teremos paciência para aguardar até lá? Um dado positivo, existe uma agenda, existe uma coerência na proposta, coisa que não existia. Aí você pode gostar do Paulo Guedes e da linha liberal que ele representa assumidamente ou não, mas existe essa linha e todas as ações são coerentes com isso. É diferente de uma época passada, que você lançava a mão de uma medida numa direção, depois não dava certo, você lançava a mão numa outra direção. Não, hoje você tem coerência. Tem uma equipe relativamente coesa em torno desse mesmo ideário. Agora, é ilusão imaginar que, passou a reforma da Previdência, resolveu o negócio para isso, que antes fosse. É um passo em meio a muitos que terão que ser dados. Na questão ainda da balança comercial do Brasil, a gente sabe que o que pesa mesmo são as commodities, né? E nesse sentido, o setor do agronegócio foi imprescindível, digamos assim, determinante na eleição que se teve em todas as instâncias, inclusive para a presidência da República. Quando o senhor vê, por exemplo, a liberação de defensivos agrícolas de uma forma exagerada, que pode-se dizer assim, no país, e faz com que o agronegócio se preocupe na exportação, de como os países lá fora vão receber esses produtos aqui brasileiros, isso não dá uma certa, digamos assim, não dá uma certa desconfiança do que pode ser, do ponto de vista de não manter a tranquilidade nessa relação comercial? Eu acho que aí, Gorete, nós estamos novamente diante de uma situação em que nós misturamos a questão da eficiência, a questão internacional e a questão da diplomacia. Tá? É um tripé, fundamental para se viver em paz sem com dúvida todos, nenhuma. não é? Não podemos ser inocentes. A questão dos defensivos existe no mundo inteiro, mas ela tem que ser utilizada de forma limitada, dentro de parâmetros claros, bem definidos e acordados internacionalmente. O que não aconteceu no Brasil. Se você avançar esse sinal, você vai ter restrição lá de fora. Tá? Muito bem. Só que os outros países também enfrentam problemas parecidos, um de um tipo, outro de outro. Há alguns dias eu participei de uma reunião na Associação Comercial lá em São Paulo
que estavam representantes da maior empresa importadora de alimentos do mundo, da China. E eles perguntaram para eles basicamente duas coisas, em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China e a relação China-Brasil. O que eles falaram? Em relação aos Estados Unidos, eles foram muito claros, não fomos nós que compramos essa briga. Quem começou foi o Trump. Exatamente. E se ele pensa que, como o Japão lá atrás, ou a Alemanha lá atrás, baixaram a cabeça e bateram palma, a China não vai fazer isso. Hoje nós investimos para ter tecnologia, para ter capital, para enfrentar os Estados Unidos para ser competitivo. Pau a pau. Portanto, se quer guerra, vai ter guerra. Ou seja, não aliviou. Quando foram falar sobre a relação com o Brasil, eu achei muito interessante a fala deles, porque eles falaram o seguinte, quem é o maior parceiro comercial do Brasil hoje? Não é mais os Estados Unidos, não é a Argentina, é a China. E a China tem interesse em ampliar ainda mais essa relação. Claro que a China tem os interesses dela, o Brasil tem os interesses dele, nós temos que buscar uma forma de conciliação. O Brasil tem os problemas dele e passou essa semana, ele estava se referindo à questão da Amazônia por um fogo internacional muito forte, mas nós sabemos que o Brasil não está dilapidando a Amazônia. Pelo contrário, o Brasil faz um bom papel de preservação. Nós enfrentamos problemas com relação à poluição e sei o quanto tem custado para a gente combater a poluição e o mundo não reconhece isso. Então nós esperamos que o Brasil continue assim para que as nossas relações possam continuar amistosas e possam ser ampliadas com o tempo. E sabemos que o que nós importamos do Brasil não vem daquela região atingida pelos incêndios, pelos... Mas a biodiversidade, em que lugar fica? Então, por isso que ele falou, nós temos que enfrentar os nossos problemas e o Brasil tem que enfrentar os deles. Mas eles reconhecem que o Brasil faz um trabalho bom na preservação da Amazônia. Precisa rever esses decretos, né, que abrandaram tanto, retiraram recursos da fiscalização, que é indispensável para se evitar. Outra coisa, se quiser saber quem fez, quem cometeu o crime, basta saber quem é que vai ocupar após o desmatamento, a queimada, né? É simples assim. Mas aí tem os mistérios, né? Quer dizer, como é que isso acontece sem alguém saber? Outro dia eu vi, vamos citar aqui, vamos dar o nome, vi no Fantástico uma entrevista com o bandido mais procurado, que mora em Miami. Eu falei, o Fantástico descobre, a Interpol não descobre, a Polícia Federal não descobre. Ninguém sabe onde ele está. E também já apareceu na Veja, na capa a Veja da Veja. Encontrou. Pois quando quer, descobre. Então, eu fico às vezes um pouco desconfiado com relação à boa vontade na ação. Ou não, de encontrar. Pois bem, o senhor falou, eu falei do Queiroz agora, né? Como o senhor vê essa tentativa do governo, do presidente Bolsonaro, querer, porque quer que o filho seja o embaixador do Brasil em Washington? Lamento profundamente. Acho desnecessário. Em primeiro lugar, acho um desprestígio para os diplomatas, para aqueles caras que investiram a vida inteira na carreira. Depois, quer dizer, não é que ele quer que seja embaixador, quer que seja embaixador de um dos países mais importantes do mundo. A mais importante embaixada, né? Segundo lugar, tá forçando a barra de um negócio que não é popular. 70 e poucos % da população brasileira desaprova. Eventual forçar a barra vai sair caro para ele. Nós sabemos disso. E vai contra tudo aquilo que ele fez em discurso de campanha. Está gravado, né? Claro. Então, para quê? Para quê? Com que objetivo? Esse problema me preocupa muito. A família também interferindo essas nas ações, relações. Quer dizer, isso toma muito tempo. Estamos apagando incêndiozinho bobo quando tinha uma agenda muito mais importante para ser atacada de frente. Pois bem. E agora vamos chamar nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente volta em 1 minuto. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né?
Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Machado, ele que faz o lançamento do seu livro, o mais recente livro, Viagem pela Economia, nesta quinta-feira, lá no Café da Manhã, no Hotel Jatiuca, uma palestra em que ele vai receber os economistas alagoanos e mais outros profissionais de outras áreas, não é, que se interessam pela temática, até porque é um privilégio estar diante de uma palestra do professor Luiz Alberto. Professor, política e economia, elas têm de andar necessariamente juntas? Sem dúvida. Tanto que a economia, durante muitos anos, era chamada de economia política. Tá? Depois surgiu com Marshall, no final do século XIX, a chamada economics. Tá? Então você teve a political economy e a economics, que passaram a andar lado a lado. O que aconteceu com a chamada economics? Ela foi fortemente influenciada pelas novas ferramentas estatísticas, matemáticas, ou seja, foi a matematização da economia. Para os adeptos da economia política, isso é um pecado. Eu não acho. Eu acho que tem exageros dos dois lados. Tá? Você não pode abrir mão da utilização de ferramentas tão importantes. Ainda mais numa época de informatização, em que acesso à informação é praticamente tudo. Mas você também não pode transformar isso daí em fim e não em meio, como algumas correntes às vezes fazem parecer. Então, essa coexistência da economia política, da economia e da política, ela é fundamental, mas ela sempre foi complexa. Adam Smith falava sobre isso nos primórdios da economia. Depois, Marshall falava sobre essa dificuldade. Mas a melhor frase que eu conheço é de um autor que foi prêmio Nobel no final do século passado, James Buchanan, de uma corrente chamada de escolha pública. E James Buchanan diz assim, o político é um indivíduo que pede dinheiro ao rico e voto ao pobre, prometendo, se eleito, defender uns dos outros. Eu acho essa colocação dele perfeita. Porque não tem dúvida de que a economia vai estudar, sobretudo no plano macro, no plano do governo, a alocação dos recursos. E é uma disputa, não tem para todo mundo. Então, os vários grupos da sociedade vão lá disputar o butim. E saber administrar esse conflito entre a escassez e a ilimitação das necessidades é o grande desafio dos economistas dedicados, né, à política pública. Como o senhor entende a prática do lobby na economia? A chamada Escola da Escolha Pública exatamente trabalha sobre o lobby. Ela reconhece a importância do lobby, ela reconhece a necessidade do lobby, mas ela acha que o lobby também tem que funcionar dentro de critérios claramente definidos. E aí tem um outro capítulo, que é muito correlato, que é a chamada visão neo-institucionalista. Traduzindo. Os neo-institucionalistas acham que, ao fazer o exame do funcionamento da economia, você tem que analisar a importância das instituições para o bom desempenho dos agentes econômicos. Fazer uma analogia com o futebol que todo brasileiro acha, pelo menos, que entende. As instituições são as regras do jogo. Os agentes econômicos são os jogadores. Se as regras do jogo não forem claras, transparentes e iguais para todos, não dá para você comparar os agentes. Se um tem acesso à informação que o outro não tem, se o juiz apita para um, não apita para outro, aí não dá para igualar. Pois bem, essas regras do jogo no Brasil foram um dos fatores que mais afastaram investidores, não só estrangeiros, mas brasileiros. Por quê? Como é que você vai investir num país que hoje a regra é uma, amanhã é outra e depois da manhã é outra? Então, essa estabilidade das regras do jogo é um dos focos de ataque dessa MP da liberdade econômica. Claro, é um passo, mas eu acho que a linha é correta. O senhor foi favorável à reforma trabalhista? Como ela ocorreu?
Eu acho que, sim, eu acho que os excessos estão sendo agora evitados. Como agora, que na MP da Liberdade Econômica estavam tentando abrir totalmente trabalho ao domingo sem remuneração de hora. Não, aí não. Aí é voltar ao trabalho escravo. Mas que precisava flexibilizar, precisava. Porque nós tínhamos o quê? Um negócio extremamente custoso para contratar e o que chegava na mão do trabalhador era muito menos do que aquilo Então, isso dificultava a contratação. Nós temos hoje mais estímulos à formalização dos empregos. Agora, isso é bom numa economia que está crescendo. Pois é terrível numa economia que está parada. Essa flexibilidade só dá certo quando a economia está ascendendo, né? Pois é, o grande desafio nosso qual é? Retomar crescimento, não tem a menor dúvida sobre isso. E crescimento significa empregos, né? Também. Num segundo momento. E aí vamos deixar claro, Gorete, porque essa é outra ilusão. A hora que sair o país apontar para um crescimento aí de 1,5%, vai estar todo mundo empregado. Não! O emprego é o último a responder. Quando a economia estava piorando lá atrás, governo Dilma ainda, tinha quase que pleno emprego. Tanto que ela falava, quem é que está falando que está ruim? Nós estamos quase que funcionando em pleno emprego. E a economia fazendo assim. A hora que a economia fizer assim, ela está fazendo assim. Mas isso vai exigir uma qualificação também. Não, são várias coisas. Em primeiro lugar, num primeiro momento não vai ter contratação. Porque hoje você tem recursos ociosos muito grandes. Então, antes de contratar, vai se utilizar esses recursos ociosos. Em segundo lugar, no momento de contratar, você já vai ter uma série de atividades ou ocupações que desapareceram, que foram substituídas pelo robô, pelo drone, pela automação. A tecnologia. A tecnologia. E você não pode impedir que a tecnologia venha. Vamos falar de uma coisa que está aí, nós estamos na porta. O carro autônomo. Imagine o impacto disso sobre... Na indústria automobilística não, também, e para os motoristas? E na população. E para os motoristas? Carro funcionando sem necessidade de motorista. Caminhão funcionando sem necessidade de motorista. Isso é uma revolução fora do comum. E vai acontecer. Então, essas pessoas têm que estar se requalificando para exercer outras funções. Eu lembro na minha infância quando assisti os Jetsons e achava que tudo aquilo era o futuro improvável, né? Perfeito. E o que a gente vê hoje é justamente isso. Só que está sendo uma rapidez muito maior do que muita gente imaginava. A interlocução política do governo, como o senhor avalia, para conduzir a economia àquilo que é desejável? Eu acho que ela começou terrível, tá? Nesses 9 meses melhorou um pouco e acho que o presidente mais atrapalha do que ajuda quando ele puxa para si o protagonismo de tudo. Tá? Eu sou o dono. Pois é, ele confunde um país com o quintal da casa dele. Muitas vezes essa é a impressão que ele dá. Veja bem, eu não sou contra o que aconteceu, não estou dizendo que... Mas eu acho que esse protagonismo excessivo dele mais atrapalha do que ajuda. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que isso é proposital, com isso ele atrai atenção para ele e deixa os ministros fazerem a ação deles. Ele tem que ser muito inteligente, mais do que eu imagino que ele seja, mas não deixa de ser uma estratégia. Agora, diante do tamanho do desafio, é bom ele ter uma articulação melhor, porque ele vai precisar disso. São 4 anos, né? Sim. E muita coisa acontece nesse período. Tem uma eleição no meio do caminho, municipal, que vai ser o extrato que vai acontecer em 2022. E você já tem acontecendo simultaneamente muitas coisas, né, Gorete? Por exemplo, nesse plano da política, eu tirei do meu discurso das prioridades a reforma política, porque a reforma política já está acontecendo. Com o aumento da cláusula... Aumento da cláusula de barreira? Foi muito baixa na eleição passada, mas mesmo assim já significou a redução do número de partidos. No ano que vem vai reduzir mais ainda. E na próxima eleição, muito mais. Nós vamos ter um número de partidos considerado aceitável, sem fazer muito estardalhaço. Então, isso está acontecendo. Agora, o mundo está mudando numa rapidez. Eu vou dar uma informação, estou até avançando o sinal. Eu trabalho aqui com economia criativa no último capítulo. E um dos campos da economia criativa é o de games. Tá? E as pessoas não têm muita noção. Mesmo quem gosta de esporte, às vezes não sabe o que está acontecendo no chamados games. Há coisa de 2 meses atrás, nós tivemos uma competição de games nos Estados Unidos. Não, estou falando de uma nos Estados Unidos, que a final foi em Las Vegas. Sim. Ganhou um garoto de 16 anos. O prêmio dele foi maior do que o do Djokovic
em Wimbledon, que é o maior torneio de tênis do mundo. Caramba! O dinheiro envolvido hoje neste setor da economia criativa, que é um setor só, é um negócio assustadoramente grande. Então o governo tem que estar aberto para essas novas coisas que estão acontecendo e eu não vejo nada nesse sentido. E os bitcoins, já que já falou? Sim, outra tendência que vem virar, tá? Vai requerer uma série de ações para não ficar uma loucura. Não é uma coisa absolutamente inesperada, porque você tem teóricos que já trabalharam sobre isso, que defenderam a desestatização do dinheiro lá atrás. Então, tem que estar preparado, porque são fatores que vão acontecer dentro dessa revolução tecnológica, que eu já não sei mais se é a quarta ou a quinta. Por falar em quarta ou quinta, 5 gerações no estudo da criatividade, o senhor também aborda no livro, né? Porque a economia criativa, ela tem uma linha de pesquisa pelo ângulo da economia, mas também pelo ângulo da criatividade. Que muita gente achava que era uma intuição, que não era um campo de conhecimento, mas tem pesquisa dessa. É pura ciência. Né? Neurociência. Bem, estamos aqui os 2 minutos finais da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o livro, que inclusive não vai ser vendido, né? Não, porque como ele foi publicado pela Fundação Espaço Democrático, que é o centro de pesquisas, de estudos do PSD, ele não pode ser vendido. Então, nós temos uma tiragem física, evidentemente, que vai provavelmente se esgotar muito rapidamente, mas ele vai ser colocado, ele vai estar disponibilizado online, www.espacodemocratico.org.br, e as pessoas vão poder fazer download sem qualquer problema. Professor, é um livro para a comunidade científica, mas também para todos nós? Não, eu espero que seja muito mais para todos nós do que para a comunidade científica. A comunidade científica vai meter o pau, vai dizer que eu recorri a fontes não primárias, e eu fiz exatamente questão disso daí. Até peço desculpa para o Janete, peço a Ariva, não, eu quero que as pessoas leiam e não se assustem com o que estão lendo. E para isso eu vou a dicionários, eu recorro a fontes não primárias, exatamente no sentido de transformar em algo compreensível aquilo que para muitos é incompreensível. Simplificar o entendimento de uma ciência que já foi colocada o bicho-papão em razão da matemática. Ciência lúgubre. Pois é. Então, o livro ele pode ser encontrado também no site, não é? No site do Espaço Democrático. E eu acho que, claro que eu sempre passo por uma terrível crítica que é a minha mulher. Ela leu o primeiro capítulo e falou assim, dá para ler. Falei, bom, eu acho que o primeiro é o menos complicado deles, mas se você achou que dá para ler é porque está no bom caminho. Isso é bom, isso é muito bom. O espírito crítico de alguém que vê de fora, né? Sim. Pois é, e que tem o cuidado. Né? E ela me acompanha há muitos anos, ela sempre fica lá, vai na televisão, vê se você fala para as pessoas entenderem. Mas entender mais é impossível do que a gente já colocou aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, sucesso no lançamento de mais esse livro e algumas considerações, professor? Não, eu amanhã, quer dizer, na quinta-feira, o que eu vou fazer é uma coisa diferente. Eu não vou fazer a minha visão. Eu vou apresentar os números da realidade atual e vou tentar mostrar como é que as diferentes posições de economistas acham que deve ser a agenda. As correntes colocadas. Como é que os liberais vêm, como é que os keynesianos vêm, como é que os... Não sei se tem algum socialista puro ainda, depois de tanta falha pelo mundo, mas pelo menos entre aqueles que são claramente liberais e aqueles que admitem um pouco mais de intervenção governamental na economia, qual a agenda defendida por eles. E aí estimula o debate. Democraticamente colocado. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado pela canja. Obrigada. Obrigada a você também por ter nos assistido e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você. Ficou restrita a uma